Estamos ao vivo. Já, e eu tomando água. É que hoje, gente, hoje a gente vai esperar tudo. A gente tá no Instagram, no Face e estamos tentando estar no YouTube. Vamos embora ver se funciona. E ainda por cima o micro-ondas, os dois micro-ondas resolveram dar. E assim, ó, da ele tilt. agora há pouco não funcionou. Daí eu fui buscar o outro micro-ondas quando eu tô lá dentro no ateliê procurando, a Mel disse, tá funcionando. Louco. Muito doido. Não, é que eu que fiz muita queima hoje, então ele cansa, tem que dar um tempo de descanso, né? E também, coitadinhos, né? Eles têm mais de 20 anos, os coitadinhos, então... Judiados. Judiados. Gente, muito boa tarde para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante com relação ao vidro. A diferença do vidro nacional e do vidro importado. E a diferença nos resultados que a gente vai fazer ao vivo, que isso eu só consigo fazer ao vivo para vocês em função da mufla, né? Porque se fosse no forno profissional eu teria que esperar, né, o tempo. Então na mufla rapidinho a gente consegue mostrar. Você vai me dizer, Mel, quando é que eu posso começar? Já tô com tudo por aqui. Peraí, a gente tá tentando entrar aqui no YouTube. Tentando entrar no YouTube. Enquanto isso eu vou dando uns avisos. Não se esqueçam de marcar os amigos e as amigas no aviãozinho que tá aí embaixo, quem vocês acham que possa se interessar pela nossa live. Não esqueçam dos coraçõezinhos, porque isso conta um montão pra gente, a gente fica bem agradecido. Olhem só que coisa mais bonita, e a Mel já tá dizendo pra eu falar mais alto. A gente não conseguiu instalar o microfone ainda, gente. 10-0 pra tecnologia. Olhem que coisa mais linda que a Márcia das Joias Petrobon nos mandou. De vidro e prata, é uma joia maravilhosa. Esse é o meu. Esse é o da Mel. Ontem eu usei o meu, agora hoje eu tô usando o da Mel. Então, viu, Márcia? Nós amamos, ficou maravilhoso. E eu acho que você fez na mufla, né? Se você tiver por aí, responde pra gente, mas eu acho que foi na sua amiga mufla que você fez, né? Barulhinha da mufla que tá ali funcionando. Bom, então vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês... e tem outro aviso. Depois vocês prestem atenção ali nos stories que eu postei. Mostra melhor, tô pedindo. Tá bom. Vamos mostrar melhor. É que tira aí, tira pra gente mostrar o... não, e o fecho, gente. Era o que eu tava conversando, não sei se vocês viram a nossa live lá com a Ieda, que a gente tava conversando com a Ieda, o importante dessa... Peraí, pequeno o que, gente? O que tá pequeno? A imagem tá pequena. Como assim? Tá normal pra gente, né? Pois é, tá normal. Olhem, que lindo. Linda, né? Arrumou? O que tava pequeno a imagem? Não sei. Com relação a isso, a imagem, eu até quero perguntar pra vocês, porque a Carmen Seibert disse que ela enxerga a gente nas lives com a cabeça cortada. Vocês estão me enxergando com a cabeça cortada, gente? Eu falei, ai que horror, não estão vendo a minha cabeça. Vocês estão me vendo com a cabeça cortada ou vocês estão vendo inteirinho? Ela disse até que o banco tava muito alto, alguma coisa assim. É que assim, ó, a questão do banco pra nós é que as minhas mesas de trabalho, elas são mesas de bancada para ateliê. Então, se eu boto uma mesa mais baixa, a gente não consegue nem ver direito o que tá aqui em cima. Então, vocês nos digam aí, porque na real, essa live é pra vocês. Então, eu gostaria que vocês me vissem com a cabeça inteira na minha cabeça. De repente, é no celular da Seibert que tá cortando. E por falar nela, ela pediu pra avisar que ela tá organizando um seminário. Então, depois, quem tiver interesse, entra no Insta dela, que eu até deixei já aí nos stories. Hoje eu mostrei umas fotos de umas bijus que ela faz com cacos de garrafa na mufla. Então aí vocês vão poder ver o aproveitamento total do material, né, da matéria-prima, e trabalhando na mufla em 15, 20 minutos. E hoje nós vamos falar então, gente, da diferença do vidro float para o vidro importado. É tipo float versus bullseye. Na real, aqui eu vou mostrar para você os vídeos da bullseye, mas eu queria comentar que existem vários fabricantes, não é só a bullseye. Tem a Ouroboro, tem a
Spectrum. E dentro da linha da Spectrum, a gente tem Spectrum para fusão e tem Spectrum para vitral, tá? E sim, Mel, estão me vendo com a cabeça cortada? Sim, todo mundo só falou, estamos vendo com cabeça. Então, calma, imagem dá uma olhada perfeita, no a teu Jaque, celular, a Jaque porque- está inteira. Então não é no sei. celular da Cybert. Bom, e então a gente tem vários fabricantes. Mel, me ajuda. Como é o nome do ateliê lá de Taubaté? Eles são Estilha. Estilha? Acho que é. Eu vou salvar, gente, vou deixar pra vocês salvo, porque tem outro fornecedor que eu quero passar pra vocês. Eles são representantes da Bullseye aqui no Brasil. Então vocês têm Artes Ideias e vocês têm eles os dois em São Paulo. Eles estão em Taubaté, no interior de São Paulo, e tem um material maravilhoso, todos da Bullseye, que são esses coloridinhos aqui, ó. E o vidro importado, ele já vem colorido. A massa vítrea dele é colorida, tá? E o vidro nacional, que é o vidro float, que é o que eu pinto, não sei se dá pra ver direitinho. A gente pinta um lado do vidro, então não sei se dá pra ver. Então, a gente... Esse aqui é o vidro importado do Sítio das Artes. Esse é o Xing Ling. Importado made in Sítio das Artes. Esse é o vidro que a gente faz. Esse aqui ele vem transparente e aí é Esse passado vidro esmalte em cima. É esse float que a gente faz aquela técnica que a gente já fez em live. É só vocês irem olhar que fica tudo salvo. Uma live que eu mostrei pra vocês como eu fazia com o Murano. Esse azul é Murano e esse laranja é Vetrosa. Ele é o mais opalino, então a gente pode fazer uma linha de vidros translúcidos e uma linha de vidros opalinos, tá? Que foi o que a gente fez o outro dia, o mosaico de vidro, lembram? Que a gente fez na Mufla e eu mostrei pra vocês as fotos. Então aqui, meninas, eu não sei se vocês conseguem mostrar, eu tenho o kit de vidros importados. E aqui eu tenho o kit de vidro nacional, que eu trouxe o transparente para mostrar para vocês. E para saber como é que pinta, vocês vão lá atrás nas lives que estão salvas e vocês vão conseguir ver como é que nós fizemos essas placas coloridas, ok? O importante quando a gente está trabalhando com esses vidros é que a gente nunca misture um vidro com o outro, tá? Vocês veem que aqui eu tenho uma bandejinha com os vidros importados, aqui eu tenho outra bandejinha com os vidros nacional. Porque eles não são compatíveis. Então, quando nós vamos fazer um trabalho, nós precisamos, se vamos trabalhar com vidro float, trabalhar só com vidro float. Se vamos trabalhar com vidro importado, só com vidro importado. E dentro dessa história do vidro importado, também precisamos prestar atenção que eu não posso misturar vidro importado da Bullseye com vidro importado da Spectrum. Ou vidro importado da Spectrum com vidro importado da Ouroboros. Então, eu preciso usar sempre do mesmo fabricante. Porque os fabricantes têm diferença de coeficiente de dilatação ou coeficiente de expansão, que é o COE. Esse COE, o coeficiente de dilatação ou de expansão, é a capacidade que o vidro tem de se expandir ao ser aquecido e de depois se reacomodar na estrutura molecular dele ao esfriar. E todos são diferentes. Então, se eu misturo um com o outro, o vidro vai estressar, ele vai quebrar. Esses são um dos motivos de estresse do vidro. Então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês uns trabalhos feitos com vidro importado. E vou mostrar para vocês a diferença, como fica diferente no vidro nacional. No vidro importado, eu consigo colocar várias camadas, por exemplo, eu tenho a camada aqui do transparente, é a primeira camada. A segunda é o vidro branco, a terceira é o vidro celeste e a quarta é o vidro azul. Mas se eu passo a mão assim, ó, ele tá plano. Isso eu só consigo fazer com o vidro importado. Isso aqui eu não conseguiria fazer com vidro nacional. Aqui é a mesma coisa, ó. Olha aqui, ó, a gente vai pedir ajuda numa coisa. A gente achou que tava
tava passando ao vivo no YouTube, mas agora a gente foi ver que não tá. Então tem um pré-requisito para fazer uma transmissão ao vivo e a gente vai pedir ajuda de vocês, gente. Precisa ter pelo menos 1000 inscritos no canal do YouTube para poder fazer um ao vivo. Ai, nós não Então temos. nós precisamos da ajuda de vocês. Tá parando já. Não tá. Não? Vai explodir. Então nós precisamos da ajuda de vocês, gente. Nos ajudem pra gente poder também botar no YouTube. Ai, que pena, não sabia. A gente tem o canal do YouTube, mas eu vou confessar pra vocês que eu criei o canal um tempo atrás, mas... Alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, mas a gente eu nunca fui de postar muita coisa, nunca... Tem alguns vídeos ali interessantes, algumas coisas de mufla, tem algumas coisas que eu fiz agora na época da pandemia, logo que começou. Logo que começou e a gente começou a reativar, mas me ajudem, porque aí a gente pode passar direto no YouTube também. O Jô já avisou aqui, Jaqueline Noleto no YouTube. O que precisamos fazer? É só entrar lá no YouTube, né? Se vocês têm que ter uma conta no YouTube também para poder se inscrever no canal. E aí vocês clicam no canal dela, Jaqueline Noleto. E aí se inscrevem. Vocês podem também ativar aquele sininho que notifica quando a gente posta um novo vídeo. Pra gente poder postar no YouTube também, porque estavam nos pedindo pra fazer no YouTube, só que daí agora a gente foi tentar fazer e não deu certo. Ai, que pena. Mas, não, pode ser depois, gente, pode ser depois. Agora não. Agora a gente também não vai. Agora já não vai dar tempo de fazer mesmo, então... E até tem lá no YouTube vídeos antigos, né, Mel? Tem uns vídeos bem antigos. Bem antigos. Tá? Então, continuando com isso que a gente tava falando, aqui, por exemplo, a gente tem vidro translúcido e outro vidro, mas a gente passa a mão e parece que fosse uma coisa só. Isso a gente não consegue fazer, gente, com o vidro nacional. Aqui é a mesma coisa, ó. E aqui o transparente de baixo é importado também. Sim, tudo importado. Lembrem importado. que tem a questão da compatibilidade, né? Olhem aqui que coisa mais linda. Esse também, ó, as listras, ó, elas nem aparecem, ó. Tá tudo unificado. E isso no vidro nacional a gente não consegue. Já fiz os testes, eu sei que não dá pra fazer. E aí, eu tirei da mufla e vou tirar agora também. O que eu fiz aqui? Pra mostrar pra vocês como eles se comportam. Eu peguei quadradinhos de vidro. Esse vidro aqui é importado. Esse vidro aqui é nacional. Dá pra ver? Uhum. Ok. Olhem como ele sai da mufla. Tá até morninho. Fiz agora há pouco. Ai, tinha que ter lavado. Olhem só. Olha a diferença na mesma queima. Em 15 minutos, como um fica mais derretido do que o outro. Muita diferença. Olha a diferença. Vou mostrar mais de pertinho. Isso aqui mostra que eles têm um coeficiente de dilatação diferentes. Mas, de qualquer maneira, esse vidro aqui, que é o nacional, nunca ficará como este aqui, que tem 1, 2, 3, 4 camadas. Esse aqui, ó, tem 1, 2, 3 camadas. Ele nunca vai ficar totalmente plano como vai ficar o importado. É importado de que país, estão perguntando? É americano. O Bulsa é americano. Depois a gente vai postar os... A gente já tinha postado um dos fornecedores, mas agora tem outro que eu quero passar pra vocês. E esse aqui, ó... Esse aqui que eu tô mostrando agora é o nacional. E esse é o importado. Olha a diferença. Também tem diferença no preço, tá, gente? O vidro Exatamente. importado é importado. E no trabalho, né? Porque o vidro importado, esse aqui, no caso, tu simplesmente lavou a placa, cortou e colocou pra queimar. Não tem que ver lado estanhado. Não tem que pintar, não tem que fazer nada. Esse aqui a gente pinta, a gente trabalha todo ele. São coisas diferentes. Eu vou ver se eu já consigo tirar aqui do micro-ondas pra mostrar pra vocês. E aqui eu botei, tá quente. Deixa eu tirar minha aguinha daqui. Esse aqui não é o micro-ondas que eu gosto de usar. O tempo dele é diferente. O outro que eu uso, ele é mais forte.
Eu vou botar aqui. Aqui em cima. Ai, que bom então que vocês estão me vendo inteiro. Eu já tava pensando, de que será que todo esse tempo eles estão me vendo só daqui para baixo? Vamos lá. Isso aqui tá quente, tá, gente? Isso aqui vocês não façam no ateliê de vocês. Eu faço porque a gente tá fazendo ao vivo e eu quero mostrar pra vocês. Ó. Nossa, muita diferença. Tá quente. E olha a diferença de um pro outro. Claro, quanto mais tempo eu colocar, mais ele vai derreter, né? Mais pro fim da live a gente mostra pra vocês. Eu vou agora colocar esse aqui, eu vou peneirar, pra vocês verem todo o processo. Vou afastar esse pra cá que tá pelando. Vou peneirar esse aqui. No vidro, a gente peneira com o caulim, lembre. Mas, pessoal, quem comprou a mufla e trabalha com porcelana... eu preciso fazer uma live com alguém que tá pintando porcelana aí e usando o micro-ondas pra gente tirar a dúvida da galera aí. Apesar de que a gente já faz com a norma, né? Mas eu gostaria que esse pessoal que só tá usando a mufla me desse principalmente com aí. Decalques, porque tem gente que tá com bastante dificuldade. E assim, ó, se vocês fizeram e o decalque saiu, tá faltando temperatura, tá? Então, e outra, vocês têm que fazer o teste, por exemplo, esse tempo que eu coloquei aqui nesse micro-ondas, que é outro micro-ondas que eu uso, se eu tivesse colocado o mesmo tempo no micro-ondas que eu costumo usar todos os dias, ele tinha fritado. Tá? Eu sempre falo da Elisiane que ela sempre manda as fotos e a gente conversa pra caramba. Ela me diz, já que se eu puser o tempo que você indica no meu micro-ondas, eu frito as peças, porque tudo depende da potência do micro-ondas, tá? Então aqui, ó, eu peneirei o caulim porque eu vou trabalhar com vidro. Se eu fosse trabalhar com cerâmica, se eu fosse trabalhar com porcelana, eu não precisaria fazer isso. Vou colocar esse aqui de 3 pecinhas, este aqui é o importado, este aqui é o nacional. Sabe quem conseguiu entrar, mãe? Quem? A Noi. A Noi entrou! Eu não acredito! Que coisa boa! E olhem só, aqui eu tenho a minha querida garrafinha de CMC, que é carboximetilcelulose, que vocês conseguem em casas que vendem doce ou em casas que vendem material para artesanato, que é uma cola orgânica. Uma colherada de sopa para 1,5 litro ou 2 litros de água e a gente tem essa colinha. E vocês vejam que aqui, ó, vou mexer, ó, tá colado, ó. Então eu vou colar esse aqui de baixo, de cima já tá colado, ó. Colei com a colinha que eu coloquei aqui no copinho. Mas não é indispensável colar, né? A única questão é que quando for botar no micro-ondas, corre o risco de cair. Sabe que eu gosto de colar quando eu tô trabalhando com vidros assim? Quando os vidros não são do mesmo tamanho, eu gosto de colar. Por exemplo, essa peça aqui, ó, quando eu fiz, eu colei ela. Eu cortei o quadrado transparente. Esse vidro de baixo é um vidro mais grosso, é um vidro de 6 milímetros. E os outros são de 3 milímetros. Cortei o branco, cortei o azul e eu botei uma gotinha de CMC nesse e nesses aqui, porque eu não queria que eles corressem. Sim. Lembra que a gente mostrou na outra live, quando a gente fez o mosaico de vidro, que teve um que correu a pontinha? Porque eu não tinha colado. Então eu acho legal colar quando são peças assim que são delicadinhas, né? A gente pode se ajudar também com uma pinça, enfim. Aí, ó, vou pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Vou colocar, tá? É uma coisinha de nada, coloco. Esse aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Só que eu fiz mais cedo para vocês verem. Tá? Se eu puxar, ele descola. É uma colinha assim, para enganar a sogra. Beijinhos, Jaque querida. É a Leia, Vila da
da Arte Ateliê. Leia, tudo bom? A Leia é uma colega, amiga de bairro, amiga de profissão, colega de profissão, que tem um ateliê maravilhoso aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Que eu acho que o foco dela mais é com crianças, né, Leia? E ela lançou um livro. Era lá onde a gente fazia umas... A Leinha. É a Leinha. Eu nunca me esqueço que uma vez a gente fez não era um curso, era uma oficina. Uma oficina dessas de final de semana. Daí a escola dela eram várias salas e aí a gente escolhia, pagava a taxa, né? E aí escolhia o que a gente ia fazer. E aí eu escolhi um sabonete líquido de morango. Sério, eu nunca vou me esquecer daquele cheiro. Um sabonete líquido, fala numa garrafinha, sabonete líquido vermelho de morango. Olha que legal, eu nem lembrava disso. Pois é, ela tem uma escola maravilhosa aqui na Zona Sul e ela ministra e organiza eventos, assim como esse que a Mel comentou. E o foco dela é diferente do meu, acho que sempre foi mais voltado para crianças. Então, Leinha tá aí, ó, o depoimento da Mel, que agora está... Não vamos dizer a idade não, mas agora já é formada, doutora veterinária. Não sou mais criança. Lembrou da oficina que fez contigo. Então, voltando pra cá, eu peneirei o caulim e eu vou cortar os vídeos agora pra vocês verem o que eu fiz, mas eu já vou colocando no micro-ondas pra ver se a gente consegue mostrar aqui ao vivo e a cores como ele vai ficar. A Célia perguntou, faz diferença pintar o vidro float na hora de montar a biju? Sim, Célia, é bom você pintar e deixar secar. Ele precisa estar bem seco. Já me aconteceu, e não só na mufla, me aconteceu no forno profissional, de colocar o vidro, tá seco, limpei as bordas, coloquei e não tava bem seco e ele deu uma escorregada. Eu gosto que esteja bem, bem seco, tá? Isso aqui já dá pra pegar, a mufla tá quente. Gente, esse meu micro-ondas aqui não é o que eu uso. O outro não tá aqui. Porque a gente anda fazendo coisas fora do ateliê e esse aqui não é o que eu gosto de usar, tá? Mas enfim. Porque o outro eu já sei mais os tempos dele. E esse aqui não é tão potente. Esse não é tão potente. Quanto o outro. Se eu tivesse feito essa queima aqui, que eu fiz nesse aqui, em 15 minutos, se eu tivesse feito no outro forno... O importado tinha fritado. Tinha melecado todo. Ele fica todo derretido, tá? Então agora eu vou ligar aqui, vou botar na potência máxima. Eita. Aqui ele fez só um tac fusing, né? E aqui, ó, ele não tá aceitando o programa. Vou cancelar aqui. Tá. 20? Vou botar 20. Tá A vendo? gente Tá tem que com levantar barulho, aqui. fazendo um barulho bizarro. Parou. Agora ele parou. Ele tá funcionando quando ele quer. Vamos levantar. Vamos levantar aqui. Ele tá nos testando hoje. Tá nos testando. Vamos colocar aqui. É no pezinho ali. Pezinho. Tem que achar o pezinho. Aí? Mas ele não vai. Bom, enfim. Mas eu já tinha feito a queima. Então, daqui a pouco ele liga, ele tá de lua. A live a gente consegue mostrar, mas eu já tinha feito a queima, inclusive eu tô esperando esfriar aqui, ó. Essa queima foi feita agora, que eu tirei pra vocês verem, tá? E quente. Essa aqui foi a anterior. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou afastar isso aqui. Você mistura vidro nacional com importado? Não, jamais, gente. Nunca misturem os vidros. Não misturem vidro nacional com vidro importado, não misturem vidro de garrafa com vidro de janela, a não ser que vocês façam o que a gente chama de teste de compatibilidade. Vocês precisam saber se esses vidros são compatíveis. E a compatibilidade dos vidros não está determinada pela espessura, pela cor. A compatibilidade dos vidros está determinada pelo coeficiente de dilatação, que é a capacidade que ele tem de se expandir ao ser aquecido e da sua estrutura molecular se reorganizar quando ele se esfria. Então, a gente não tem como saber se eles são compatíveis, a não ser os vidros importados que vêm com um selo no canto, teste de compatibilidade. Mas também vou falar de novo, eles só são compatíveis entre si.
Bullseye com Bullseye, Spectrum com Spectrum, por exemplo. O que eu faço? São todos muito bons, tá? Qualquer um deles. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu comprava de vários fabricantes, até que eu me dei conta que isso estava me dificultando, porque, imagina, quando a gente trabalha com vidro importado, esses caquinhos, e menores também, todos esses caquinhos aqui, ó, essas coisinhas aqui, tudo isso serve, porque a gente faz um trabalho bem legal com isso aqui. Então, até porque pelo preço tem que servir, né? Tem que usar até a última migalha. Até o último farelo. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha como identificar o vidro, porque o verde da Bullseye é muito parecido com o verde da Spectrum. Você não tem como saber quem é quem. Então eu parei de comprar de vários fabricantes e compro só da Bullseye. Mas também tem outros vidros importados muito bons, tá? Então, o vidro importado, como eu falei para vocês, ele já vem, a massa vítrea dele já vem tingida. E ele vem em placas. Tudo depende de onde vocês vão comprar. As placas são grandes, mas como são muito caras, aqui no Brasil o que a gente consegue já são placas menores. Eu acho que de 30 por 30. Eu não sei agora como é que tá, porque as minhas placas são grandes porque eu comprei um lote há muito tempo atrás. Inclusive as nossas mini gemas são de vidro, todas são de vidro importado. Por isso que elas ficam redondinhas daquele jeito. Eu não conseguiria fazer essa mesma pecinha redondinha com vidro nacional, tá? Eu quero mostrar isso aqui pra vocês, que é uma curiosidade. Vocês sabem, eu sempre falo do vidro float, né? Vocês sabem que o vidro float, ele não foi descoberto não faz muito tempo não, tá? Então, por que ele se chama float? Porque quando ele é fabricado, ele flutua sobre uma superfície de estanho. Então, float vem de flutuar. Essa superfície de estanho, que é a que fica em contato com o vidro, é a que a gente chama de lado estanhado. Tem gente que diz que é o lado ruim. Eu não gosto de dizer que é o lado ruim. Para mim é só o lado estanhado, ok? A diferença do vidro importado para o vidro nacional, entre outras, também está na fabricação. O vidro nacional, ele é feito assim, né? Ele escorre o vidro líquido, por dizer de alguma maneira, ele sai a 1500 graus, né, dos cadinhos do forno e desliza sobre essa superfície. E o vidro importado, ele é feito também da mesma maneira. Ele é retirado a 1500 graus de dentro dos fornos e ele é jogado sobre uma superfície de metal e ele é, pensem, é como se vocês fossem abrir uma massa de pastel, só que com grandes rolos de metal. Então ele é aberto. Por isso vocês podem observar que todos eles, a ponta dele é assim, ó. Ele é mega artesanal. Ele tem uma texturinha, ó. Olhem a diferença, olhem como ele tem textura. Olhem a diferença com o vidro nacional. Muita diferença. Apesar desse ser colorido, mas se eu for... eu não me dei conta, eu podia ter pego um vidro... Eu tenho o translúcido da Bullseye também. E também é feito da mesma maneira, é de forma artesanal. Ele é mais macio pra cortar também? Ou não? Não, eu te diria que ele é mais chatinho, inclusive. Porque o dia... Eu não sei se vocês... Tu postou, né, um vídeo. Sim, eu cortando... a Mel cortando as tiras pra fazer as mini gemas. Ele... Como ele tem essas... Não sei se vai dar pra ver aí, mas... Dá pra ver aí, Mera? Ele é artesanal, né? Então ele tem umas... Às vezes eu sentia... Eu tô dizendo a minha experiência, né? Não sei se... Olha eu me metendo no negócio. Mas é que eu sentia que o cortador, às vezes, ele travava aqui. Exato. Então... Não sei se ele é mais macio, mas ele tem essa questão, né? E nós temos também, dentro do vidro importado, a gente também tem vidros de 3 milímetros e vidros de 6 milímetros. Aqui, por exemplo, eu mostrei pra vocês que o vidro base é um vidro de 6 milímetros e os de cima são de 3 milímetros. Pude misturar porque são vidros compatíveis. Deixa eu ver que tinham feito uma pergunta. Tem várias perguntas aqui. Jaque, qual a broca que tu fura o vidro? Perdão, gente, hoje eu tô... E eu comi a maçã antes de começar, hein? Cadê a Eunice? A broca que eu uso para furar vidro, existem brocas diamantadas que a gente consegue comprar
na Glasvetro, de São Paulo. Tem a Guzmão, também de São Paulo. E outro dia eu vi, eu até compartilhei e teve gente que disse que já tinha usado no vidro no Instagram umas propagandas de broca, que eu fiquei bem interessada e não comprei, não usei, mas teve gente que disse que sim, eram boas. Elas são brocas diamantadas. Para os furos pequenos de bijuteria, eu uso as brocas que eu compro nas dentárias, que é mais barato do que vocês comprarem da Dremel, tá? E eu adapto as brocas na Dremel ou na furadeira mesmo, tá? Porque às vezes eu não tô com a Dremel e o que eu tenho é a furadeira, porque dá pra ajustar bem e eu uso ali. Tem um videozinho aí no Instagram, não tem, Mel? A gente fazendo furo. Não me lembro. Senão a gente pode. Inclusive me pediram pra mostrar algumas coisas. Eu tava pensando que eu podia fazer uma live com vocês, mostrando justamente isso aí, as ferramentas. Mandem no direct sugestões de live pra nós. Isso. Podia mostrar pra vocês as ferramentas, as brocas, tudo isso pra vocês saberem. Eu tenho umas ferramentas aqui no ateliê que eu uso, que seriam bem úteis vocês saberem como se usa e vocês poderem comprar, porque são ferramentas diferentes, sabe? Eu tenho uma régua de corte que ela é maravilhosa, uma régua T, com a ponta diamantada, que ela é da Glasvetro, ela é maravilhosa. E ela facilita um monte, porque a gente regula. Aqui, quando eu venho mostrar pra vocês, como a gente faz tudo pequenininho, eu trago essas guias, né? Mas ela a gente regula na medida, e se eu quiser cortar 500 pedaços iguais, 500 pedaços iguais eu vou cortar e retos. Então não precisa ficar. Então eu posso fazer isso também, eu posso mostrar. Quantos graus essa aqui? Essa aqui, no meu forno, foi a 790 graus. É que assim, ó, perguntaram quantos graus no forno aquela peça quadrada para ficar lisa, mesmo com sobreposição de vários vidros. Isso só aconteceu porque ela é de vidro importado. Tá? É. E assim, ó, eu posso falar pra vocês, no meu forno, mas não quer dizer que no forno de vocês vai ser a mesma temperatura. No meu forno, eu consigo isso aqui com 790, 795 graus. Se eu passar disso, a peça começa a ficar dentada, que isso é uma característica de excesso de temperatura, tá? Mas tudo depende do forno. Então, para fazer essas pecinhas aqui, que estão quentes ainda... Sim, a peça azul é toda de vidro importado. Não consigo pegar. Qual peça azul? Essa aqui é tudo vidro importado. Eu não posso misturar nacional com importado, ok? Então, essas pecinhas aqui... Limpar isso aí, né? Aí a outra também na sua frente. O que eu fiz? Eu cortei vidros importados e vidros nacionais. Aqui tá quente. Oi, tá quente. A Jaqueline faz vitral Tiffany? A Jaqueline não faz vitral Tiffany. Mas a Norma faz. Mas a Norma faz, a Cláudia faz. Eu posso passar contato. Eu fiz há muito tempo atrás. Trabalhei inclusive com restauro de vitral Tiffany. Mas a gente acaba escolhendo o que a gente gosta, né, gente? E a vitrofusão, pra mim, é a paixão. Então, eu parei de fazer. E aí, quando você não se dedica a fazer aquilo seguidamente, você acaba perdendo a mão. Então, eu prefiro indicar colegas que estão mais... se eu tivesse que fazer agora um vitral Tiffany, eu levaria um pouco mais de tempo, porque não tenho feito ultimamente. O último que eu fiz, eu acho que eu morava em Montevidéu ainda, já faz 20 anos que eu moro aqui, então... Meu Deus, ultimamente. Ultimamente, nos últimos 20 anos eu não tenho feito muito. Mas aqui no sítio, as luminárias que eu tenho nos pergolados ali fora, aquela quadrada da entrada, a redonda ali, as duas foram feitas por mim, lá em Montevidéu. Bom, então o que eu fiz? Eu peguei aqui, eu fiz questão de usar cores bem diferentes para vocês verem a... Você que tinha feito funcionar aquela hora, vê se você consegue fazer. Pra vocês verem a diferença, tá? Peguei. Não, eu não fiz funcionar, ele simplesmente ligou sozinho. Ele ligou sozinho também. Eu, pra ter medidas do mesmo tamanho, o que eu faço? Eu pego a minha reguinha. Essa aqui é a minha guia. Vou colocar sempre no esquadro. E aí, ó. Eu vou. Posso destacar na mão, que é o que eu sempre faço, ou posso destacar com esse alicate para destaque, que ele é como se fosse um bico de pato. A parte de baixo
é curvada para cima e a de cima é curvada. As curvas são uma empurra para cima, outra empurra para baixo. A Rê falou, no Mercado Livre se encontra jogos de brocas diamantadas de boa qualidade de várias bitolas. Serra copo diamantada também. Então, Ô, Rê, a gente tá com saudade. Estamos com saudade, Rezinha. De ti, do Calu. E agora eu vou cortar o amarelo. Vou pegar um amarelo, só que eu vou botar mais pra baixo. Vou usar pra vocês verem, ó. Coloco no risco, isso aqui pra cima, destaco. Mostra mais pertinho aqui, ó. Vou fazer o outro mais pertinho. Vou cortar menor. Risquei, o lado riscado. Deixa eu mostrar pra cima. se dá pra ver o risco. Dá pra ver? Acho que dá. Tá? Eu Aí esse pino vai pra cima, ó. Um empurra pra baixo e o outro pra cima. E destaca. A mãe faz isso com a mão, tá, gente? A bonita. Esse alicate vocês compram na Spectrum, desculpa, na Glasvetro. E eu acho que esse pessoal que eu falei também lá do ateliê do vidro, eu acho que eles também têm. Eu esqueci de perguntar pra eles. Estilha. Então, olha só, vou colocar um em cima do outro. Vou cortar uma outra cor, ó, já tá cortada. Coloco assim. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colar, que foi o que eu fiz ali. Boto o CNC. Nos fizeram uma pergunta hoje, a Marília, como se faz pra fazer, por exemplo, bijuterias sem fazer o furo, né? Sim. Explica aí. É que eu não trouxe o material pra fazer, né? Tá, mas outra hora a Mas gente... é assim, ó. Só se eu conta aí. quisesse fazer uma bijuteria dessas peças aqui e eu não quero fazer o furo, eu vou colocar... deixa eu cortar aqui no meio. Eu corto 2 vidros iguais, ok? Aí, aqui, fazendo uma canaleta, eu vou colocar... Como se fosse tipo um canutilho. Um canutilho. Eu vou cortar de outro vidro, bem fininho, só pra mostrar pra vocês. Ó, não seria de vidro, ok? Seria de papel cerâmico. Eu pego o vidro de baixo, colo o papel cerâmico, sobrando um pedaço pra cá e outro pra lá, e venho com o outro vidro por cima. Preciso sim ou sim colocar a colinha, tá, gente? Porque senão ele desliza. E aí, o que acontece? Quando ele queima, essa parte desce pra cá, e aí... Quando sai do forno, eu tiro isso aqui e fica a canaleta no meio. Vamos fazer isso pra... Tá aí, ó, já tem um tema pra semana que vem. Mostrar pra vocês como é que faz isso. Eu vou preparar várias peças e aí eu mostro pra vocês. E ele tem... Bom, não vou adiantar conteúdo. Não adianta conteúdo. Bom, então semana que vem... Se quiserem saber, vocês vão ter que vir assistir. Vou ter que assistir. Então semana que vem a gente vai fazer isso. Eu vou mostrar eu vou fazer as duas coisas. Vou mostrar como furar... E vou mostrar, se vocês não querem furar, como é que vocês fazem para evitar o furo. E esse processo aqui que eu faço para evitar o furo, ele tanto serve para peças pequenas, como servem, eu vou fazer uma mandala, eu vou fazer uma peça grande, também serve para isso. Tá? Então, as duas opções. E agora, gente, tá muito quente, eu não consigo pegar ainda para mostrar. Quero mostrar a diferença desse aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. A gente mostra. Pra que te queimar? Bota que pega com a luva. É que eu queria mostrar sem a luva. E o bom é que fica... Olhem a diferença. Olha como ficou, gente. Tá vendo? O mesmo tempo foi colocado junto, a mesma quantidade de camadas. Se eu tivesse colocado mais tempo, ele se fusiona totalmente. Vocês não veem as camadas. É uma característica do vidro importado. O vidro nacional, vocês vão sempre ver as camadas. E o vidro importado, era só ter dado mais temperatura que ele arredonda mais. Tá? Tá quente ainda, porque a gente acabou de tirar da mufla, né? Tá quente. Tá? Então, se vocês querem fazer uma biju, alguma peça pelo estilo, vocês podem misturar várias camadas e esses caquinhos aqui, ó,
vocês também podem colocar por cima, porque eles vão ficar bem unificados com o trabalho sem nenhum problema. O liner pode ser usado para vidro importado? Pode. A questão do liner no vidro importado é que o liner responde bem a 800 graus. Tá? Então tem que ver se o que vocês estão fazendo com vidro importado comporta levar a uma temperatura de 800 graus. A Kátia botou, mandem corações. É verdade, mandem corações. Muitos corações. Muitos corações. Mais perguntas aí, Mel? O pessoal tá dando aqui algumas ideias de como fazer também essa parte do furo pra bijuteria, mas daí eu já tô deixando salvo aqui. Beleza. E aí pra gente falar na semana que vem, pra não antecipar o assunto. Pra não antecipar o assunto, joia. Mas a questão hoje que eu queria falar bem com vocês, e eu acho que ficou bem claro, é a diferença de comportamento entre o vidro nacional e o vidro importado. Eu tirei na frente de vocês 2 peças feitas com vidros iguais, de espessura igual, com a mesma quantidade de camadas, queimadas no mesmo momento, na mesma temperatura, e vocês observaram que eles se comportam de maneira diferente. E esse aqui que eu tô tentando pegar horas e não consigo. Tá quente. Ele também, vocês podem observar, nós acabamos de tirar da mufla. Foi feito na mufla por uma simples questão de praticidade, mas esse mesmo trabalho vocês podem fazer no forno profissional. E a importância também dos testes, né? Porque, Sim. Como a gente já falou, uma coisa aqui tu botou... No fim deu 14 minutos, né? 14 deu 13 minutos. E nesse micro-ondas, mas no outro micro-ondas que a gente tem aqui, também teria sido uma temperatura diferente, um tempo diferente para atingir a mesma temperatura. Porque ele é mais potente do que esse micro-ondas. E então, aí a Lise, por exemplo, usa em menos tempo. Em menos tempo, né? Então isso é uma coisa que vocês têm que fazer o teste. A gente tem o maior prazer em responder quando vocês ligam perguntando, só que às vezes a gente não tem a solução para dar para vocês, porque aí perguntam: quanto tempo eu ponho? Vocês têm que fazer o teste, gente, no micro-ondas de vocês, porque cada micro-ondas responde de maneira diferente. E se o micro-ondas é de potência baixa, ele não resolve. Tem que ser acima de, acho que é de 1.400 watts, para ele dar... O teu é 2.000 e poucos watts, né? Não adianta, se for fraquinho, a mufla não vai levar a temperatura. Tem que ser a Lise tá aqui, 8 a 10 minutos. Pensa, Tá dela é muito potente. Não, ela me manda fotos, a gente tá sempre se falando. Ela manda foto, eu digo, nossa, fritou. Olha só, ela fez uma pergunta aqui. Sim. Vidro que depois da queima fica opaco, volta a ficar brilhoso em uma segunda queima? Anota tudo isso pra gente falar na semana que vem, que eu vou mostrar pra vocês uma experiência e vou ensinar vocês como é que vocês podem fazer para tirar essa mancha. Quando o vidro fica opaco, eu vou mexer com vidro nacional. Quando o vidro fica opaco, pode ser alguns motivos. A limpeza pode não ter sido bem feita. E com relação à limpeza ser bem feita, eu vou chamar a atenção para vocês de um detalhe. No ateliê a gente tem código. Vocês estão vendo essas camisetas furadas assim, ó? É porque o vidro vai cortando. As camisetas brancas no ateliê são só única e exclusivamente para secar vidro. E as coloridas a gente usa para secar outras coisas. A esponja que eu tenho no ateliê para lavar os vidros é a de cor azul. A de cor amarela a gente usa para lavar outras coisas. E Deus o livre se usar pra... Olha, eu fico uma fera. E não é chatice. É só um pano. Não é. Sabe o que acontece? Se eu uso esse pano para limpar alguma coisa gordurosa, por mais que eu lave, ele vai ficar com essa gordura. Então isso eu transfiro para o vidro. E essa mancha opaca que às vezes fica no vidro, pode ser também por esse motivo. Pode ser que o lado estanhado não tenha sido bem identificado, pode ser que na limpeza ele não tenha ficado, ou porque eu usei uma esponja que não estava legal. Por exemplo, vocês veem, né, a Norma que pega e trabalha com óleo, com copaíba, com óleo mole nas porcelanas dela. Quando ela vem aqui, a gente tem que separar bem os elementos, porque se eu lavo
alguma peça dela que tem aquele óleo, esse meu material vai ficar contaminado de óleo, os pincéis também, porque tudo que eu trabalho é à base de água. Então, a limpeza do vidro é muito importante. Tem um produto que a gente passa em cima do vidro, por exemplo, aqui no ateliê, vocês vão ver que quando eu limpo o vidro, geralmente depois eu só pego nas bordas. Porque se ficar um dedo, uma marca digital aqui em cima, essa marca não sai no forno, gente. Ela imprime. Imprime, você fica com a impressão digital. E eu tenho alguns exemplos aí que eu vou mostrar na semana que vem de como fica e como a gente pode solucionar. Dá sim, Lizzy, para levar ao forno de novo. Com esse produto que eu vou mostrar para vocês, a gente pincela e queima ele de novo, mas tem que queimar de novo a 800 graus, tá? Aí ele dependendo de como tiver ficado na primeira queima, ele fica perfeito. Às vezes ele só dá uma melhorada. Tudo depende, né? Cada caso é um caso. Mais perguntas? O pessoal tá muito quietinho. Nesse Será que não caso estão de gostando hoje, das lives? Por exemplo, se eu abrir a mufla e vi que faltou tempo, posso colocar de novo? Pode, que era o que a gente ia fazer e ele não quis funcionar. Aí quando totalmente. acabar a live, o bonitinho funciona. Aí ele liga sozinho. Aí ele né? liga sozinho. Não tá ligando. Mas outra coisa também, por exemplo, quando se a gente já tivesse feito 2 queimas seguidas, por exemplo, com a mesma mufla, o tempo vai ser diferente, porque a mufla já tá quente. É como assar um bolo, né? Exato, é bem isso aí. Não adianta, eu posso dar a receita do bolo, mas no teu forno É diferente. vai ser uma coisa, no forno da Mel vai ser outra coisa. Então, não tem... A Lizzy disse que acha que ficou opaco por ter passado da temperatura. Também acontece, quando a gente passa de temperatura, ele também pode ficar opaco. Também acontece. O excesso de temperatura, ele pode deixar a peça opaca, tá? Ela fica meio desvitrificada, ela perde essa característica vítrea, que é a transparência, né, e o brilho. E ela fica também, às vezes, quando a gente passa a mão assim na borda, e ela fica com os dentinhos, isso é excesso de temperatura. Eu nunca prestei atenção. Eu tenho umas amostras aí que eu deixo. É muito legal ver os erros, né? Pra Sim. gente saber, tipo... É muito importante. Eu sempre brinco, eu digo, deu errado. Que bom que deu errado. Porque dos erros saem os acertos. Então eu faço sempre, e eu vou mostrar para vocês também a questão da compatibilidade na semana que vem. A gente vai fazer uma aula meio técnica, e uma live um pouco técnica. E eu vou mostrar para vocês como fica o vidro quando a gente mistura algum material que ele não é compatível, com ele rejeita. Eu brinco, eu digo que é como se fosse um órgão transplantado, que é rejeitado. Ele forma uma auréola em volta e isso ele está indicando que ele não é compatível. Então, o ideal é cortar uma tira do vidro que vocês vão usar. Por exemplo, nesse caso aqui, o vidro que eu vou utilizar, eu vou usar esse vidro transparente. Eu quero saber se esses outros aqui são compatíveis. Eu corto uma tira só dele e quadradinhos pequenininhos. Eu tenho os testes de compatibilidade que eu também vou mostrar tudo na live que vem. Me lembra, meu. E aí eu vou mostrar pra vocês. E aí Nos lembrem, tá? E aí a gente sabe se o vidro é compatível ou não. Porque a via de regra, os floats só podem ser misturados com eles. E não adianta, por exemplo, eu pegar esse meu vidro que foi fabricado aqui em Santa Catarina e eu, de repente, pegar um outro vidro float também, de 3 milímetros, de uma vidraçaria, de uma fábrica de vidro que está situada no Nordeste. Por quê? A matéria-prima principal é a areia. E às vezes a areia de uma região é mais alcalina do que noutra região. Então aí a gente já tem diferença na composição do vidro. Então quando vocês forem comprar, comprem sempre de um mesmo fabricante, que é o que eu faço. Compro do mesmo fabricante, geralmente compro placas inteiras e daí eu vou fazendo as divisões no ateliê. É uma sugestão que vai facilitar para vocês. A Glaucia e a Margot disseram que estão prestando atenção, por isso que estão quietas. Por isso que elas estão quietinhas. A Margot disse que tem um bloco de anotações das lives. Ai, que coisa boa! Tem mais gente que tem caderno aqui. Coisa boa, coisa boa. A gente está trabalhando, Margot, eu e a Mel, um pouco devagar, porque vocês lembram, né, que eu comentei pra vocês quando eu digo, a minha equipe vai te responder, a equipe Faltam 8 minutos, agora que eu fui ver.
Tá bom. A equipe somos eu e a Mel, e nos dias das lives a Mayara que tá ajudando a gente, por isso a gente tá conseguindo estar ao vivo no Face. E se vocês me ajudarem, a partir da semana que vem a gente vai conseguir estar ao vivo também no YouTube. É só vocês indiquem pros amigos, peçam pros amigos se inscreverem, porque aí a gente vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo. A gente está trabalhando nos cursos online para vocês poderem ter acesso e poderem assistir o curso quantas vezes vocês quiserem, do beabá, do início, até vocês se sentirem seguros, né, para trabalhar. Então, quem tiver interesse em curso de vitrofusão, nos manda o e-mail. Manda o e-mail que tá... Estão dando oi aqui da Argentina, Sandra Pérez. Olá, Sandra! Você tem alguma receita para evitar bolhas na queima? Sim, a receita para evitar bolhas está na queima. Na programação que você faz. Existe uma temperatura muito importante na queima, que é onde a gente libera os ares de dentro que ficam presos dentro do vidro. Outra sugestão eu vou pegar esses 2 vidrinhos. Aqui tá, sei lá, vamos supor que é um prato, tá? O vidro de baixo e o vidro de cima. Então, nos cantinhos, nos 4 cantos, eu coloco um caquinho de vidro, mas assim, ó, gente. Um caquinho menor do que isso aqui, como se fosse um grão de sal grosso na ponta, entre um vidro, e outro. Coloco assim, ó. Transparente também. Tudo do mesmo vidro. E aí o que acontece? Quando o vidro aquecer, ele vai descer primeiro no meio e depois nas bordas. Mas aí eu também não posso colocar um caco grande, porque aí vai ver. Vocês têm que colocar uma coisa ínfima, ok? Então isso é uma técnica que a gente usa na queima para evitar que fique bolhas. Porque ter bolhas na peça, porque a tinta tem bolhas, é uma coisa. E ter bolhas, porque o trabalho, a queima aprisionou ar entre os vidros, é outra coisa. A Eunice perguntou se a gente recebeu a encomenda. Ainda não, Eunice, a gente tá ansiosa pela encomenda. Ansiosos. Eunice, eu quero te dizer de novo e te agradecer pela live do outro dia. Olha, minha amiga, você deu um show de pesquisa. Você tá de parabéns. Eu e a Mel ficamos, de boca abrida. De boca abrida. Tá de parabéns. A mãe, no final da live, ela perguntou assim, tu gostou da live? Não, mãe, eu amei. Amei, não gostei, amei. Essa sexta-feira nós temos programada a ida lá no ateliê da Adma para fazer o raku. O raku em tonéis. O raku grande. O raku grande, não o raku aqui pequenininho no micro-ondas. A gente já vai parar pra salvar. A Ivaneia disse que ela só faz anotações na segunda vez que ela vê a live. Na primeira ela só assiste. É bom, a gente salva agora que esfriou. Quando passar a pandemia tem que vir de novo, Ivaneia. Ivaneia, eu sei, porque um passarinho me contou que a Ivaneia tá fazendo umas cristas de galo maravilhosas de vidro, que eu já vi a foto, queimando na mufla, e tá dando um show de trabalho de mosaico que eu vou fazer questão de mostrar, dona Ivaneia. E não aceito não, hein? Olha só, agora eu consegui pegar. Agora dá pra ver bem a diferença, ó. O mesmo tempo, a mesma quantidade de vidros, olha como eles respondem diferente, ok? Então isso basicamente era o que eu... Não, já dá pra pegar, tá morninho, tá agradável. Isso era basicamente o que eu queria mostrar pra vocês, porque muitas vezes as pessoas dizem, e o que eu faço? Quanto tempo eu coloco? Depende até do tipo de vidro que vocês estão utilizando, é o tempo de queima, tanto no forno profissional, quanto no forno na mufla, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam. Marquem os amigos, enviem para os amigos, salvem a live, mandem coraçõezinhos, mesmo depois quando vocês assistem por segunda vez, se vocês deixarem comentário e mandarem coraçõezinhos, o Instagram vai achar que vocês gostaram da live. Vai achar que talvez. Vai achar que vocês gostaram. Isso para nós é bem importante. A Glaucia disse que é um racuzão. É um racuzão. Eu não ia dizer. Eu ia dizer, esse é um racuzão e um racuzinho. A Noi disse que vai querer as cristas.
As cristas de galo. Bom, Ivanéia, olha aí, já tem pedido. Eu não sei o que a Noi tá esperando pra fazer da mufla, ela mesma, as cristas e as coisas, né, dona Noi? É verdade. Né, dona Noi? Agora ela disse que aprendeu a assistir a live ao vivo, ela vai participar de todas. Então tá, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por essa horinha de tempo. Agora, como muitos de vocês, eu sei que vão fazer, os que ficaram, né? Vamos desligar e ir correndo assistir a live da Michelle, que deve ter ficado salva. A Michelle Moisés tava fazendo uma live bem no nosso horário também. Eu tava louca pra assistir. Agora a gente vai lá assistir. A gente vai lá assistir, vamos todo mundo pra lá agora. A gente tá louco pra começar a pintar porcelana também. Eu vou começar a fazer uns testes do que ela faz na porcelana, eu vou fazer no vidro, pra ver se funciona. Então tá, apoiado. Então tá, gente, até sexta. Beijos. Beijo.